Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos aí para mais uma aula de História, capítulo 15, dando continuidade, né? Que vamos tratar aí desse subtítulo aí, Processo de Abertura Política. Então, no caso aí, vimos o governo ditatorial, né? Como ele agia, como ele governava, né? Vimos que teve longos períodos de grande repressão, né, que foi aumentando de 64 até o momento que vamos ver agora, década de 70, né? E esse governo, né, essa forma de governo repressiva fez com que gerasse muitas indignações, insatisfações perante a sociedade, né, perante ao setor da classe política, alguns setores da classe política, alguns setores da economia, da população, né, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, enfim, teve uma grande satisfação porque gerou, né, muita repressão, faltas de liberdade, censura, falta de respeito, né, falta de também aceitar, né, falta de tolerância com o próximo, com os outros ideais políticos, enfim. Então, no caso aí, gerou grande conflito e tem grandes conflitos e tensões, né? Gerou uma crise econômica muito forte, né? Que a gente vai ainda falar um pouco dela, e isso então começou a criar um certo desgaste, onde a população ia reagindo na medida que a repressão acontecia, né? Ora, momentos de manifestação pacífica, depois que se tornou violenta, né, por meio das armas, de enfrentamento, né, da ditadura, enfim, e que esse movimento, né, essa atitude da população começou a gerar mais revolta, né, depois geraram torturas, mortes, enfim. Bom, agora, né, na década de 60, começa a se pensar, né, uma forma, né, de gerir o país, onde os militares não estão vendo que não vão conseguir mais, né, controlar a sociedade, e aí então eles vão ter que acabar cedendo, mas ceder, né, esse governo não vai ser assim de uma hora para outra, né, não vai ser assim de uma hora espontânea, né, de uma hora rápida, ou seja, os militares vão começar a pensar: bom, vamos governar, mas vamos passar a imagem, né, para eles que vamos aos poucos, né, cedendo esse fim desse governo, né? Então começava a se dizer que ia ser uma abertura, né, de um processo de um novo governo, de um fim de um governo que iria ser feito de uma maneira lenta, é, e um processo lento, gradual, né, e seguro, né, uma abertura lenta, gradual e segura, era assim que os militares pretendiam deixar o poder. Mas então isso vai começar a partir da década de 70, final de 70 e já resultando em década de 80 ao fim. Vamos ver então, né, partindo aqui do governo Geisel, de 1974 a 1979. Então aí, Geisel, ele vai, né, estar dentro aí, herdar, né, uma crise política aí que começou lá, né, com a crise do petróleo, né, uma crise aí do capitalismo que afetou o mundo inteiro, né. O Brasil começou a se endividar mais ainda, né, por causa dessa crise,
porque os preços, a inflação ela aumentou por causa do aumento dos combustíveis, né, que a gente já falou na aula passada. E para conter um pouco essa crise econômica, Geisel então ele vai propor aumento de impostos, né, aumento de impostos relacionado a empréstimos que o Brasil fazia para nações mais pobres, né? E então acumulava aí uma certa quantia para poder honrar as dívidas, né? As dívidas e a dívida externa com os outros países. Bom, mesmo com a crise, né, gente, mesmo com o país ganhando aí algum dinheiro com juros altos feitos com empréstimos, vamos ver que Geisel ele não vai reduzir os gastos, né? Pelo contrário, ele vai aumentar os gastos, mas não aumentando os gastos como se o Brasil tivesse dinheiro para sustentar esses gastos, né? Pelo contrário, ele vai fazer um investimento, né, aumentar esses gastos com empréstimos estrangeiros, né, principalmente dos Estados Unidos. Então, esses empréstimos vão chegar ao Brasil. Isso vai gerar também o aumento da dívida externa, né? E então a ideia de Geisel era gerar emprego, né? Então ele investiu para que isso ocorresse na compra, né, de equipamentos e máquinas para a indústria se desenvolver, para a indústria se modernizar. Então equipamentos da indústria chamados da indústria pesada, né, da siderurgia e tudo mais foram investidos aí. Bom, para se livrar também do problema do aumento do petróleo, né, foi feito aí o Plano Nacional de Desenvolvimento, ou melhor, foi feito o projeto Proálcool, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, o 2, que foi, né, esse investimento nas compras de maquinário pesado, né. O investimento, né, no Proálcool foi justamente para se livrar, né, do combustível derivado de petróleo. Então, o governo militar começou então a investir na produção do álcool, né, os carros movidos a álcool. Então, foi feito usinas, né, para poder fazer o álcool, o etanol, que ainda até hoje existe, né, para poder se livrar do álcool e poder se livrar do petróleo e dos combustíveis derivados do petróleo, principalmente a gasolina, fazendo com que então o Brasil pudesse ter uma outra alternativa de combustível não tão cara, né, como estava a gasolina. Então, isso foi feito. Esses investimentos também foram voltados para obras públicas, né? Plano Nacional de Desenvolvimento consistia nisso também, que, portanto, aqui em São Paulo foi criada a rodovia Imigrantes, foi criado o polo petroquímico na Bahia, foi criado também a usina hidrelétrica de Itaipu, né, lá no Paraná, como vocês podem ver aqui, e também a usina hidrelétrica de Tucuruí e também a Tucuruí, melhor dizendo, né, no Pará, e também de Sobradinho, na Bahia. Então, um plano aí de desenvolvimento de obras públicas voltada para a infraestrutura e modernização do país, não é? Bom, gente, então esses investimentos, como eu falei, não eram investimentos destinados, né, a grande maioria aí, em recursos próprios, né? Ou seja, era por meio de empréstimos. Bom, então isso vai aprofundando a crise. Junto com isso, a crise vai ser mais agravada ainda por causa de um arroxo salarial muito forte, né? O arroxo salarial que consiste não no aumento de salário para a classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora fica muitos anos sem aumento salarial, então a população vai perdendo renda ela não consome, não consumindo, a indústria não produz, né? Então isso vai causar um grande problema para a indústria, a economia vai estagnar porque a indústria não produz, o comércio não compra, né? Então há, digamos assim, uma paralisia na economia, né?
E, junto com isso, ocorre o que? A inflação, né? Então, quando não tem muitas pessoas consumindo, né, os preços se elevam, e aí, então, para quem está trabalhando tem algum dinheirinho, alguma renda, o salário começa a ficar, né, defasado, as pessoas começam a ficar, começam a perder o seu poder de compra, né, o seu salário vai sendo reduzido. E com isso, pessoal, vai aumentando a desigualdade social, né? Ela vai crescendo muito, né? E muito rápido, né? A passos largos. E aí, então, a população começa a se organizar em torno de reivindicações, né? Começam a fazer protestos que vão girar em torno melhores condições de trabalho, fim do desemprego, né? Fim da ditadura também, né? Porque eles estão vendo que o governo não consegue sair, né, dessa paralisia econômica e o país se endividando ainda mais. Então, no caso aí, esses movimentos saem às ruas, começam a pichar as paredes, abaixo a ditadura, fim da ditadura, né? Fora a ditadura. Então, o governo militar já, né, não consegue mais conter, né, de uma certa forma isso, porque isso vai crescendo muito forte. E aí, então, vai crescendo também, junto com isso, a oposição, né, o único partido de oposição que existia na ditadura, que era o MDB, né, que a ditadura, né, o governo militar permitia esse partido e da existência dele. Então, vai crescendo aí um grande número de congressistas, né, que vão conseguir, né, ser eleitos aí para poder estar dentro, né, da Câmara discutindo as questões políticas. E o MDB ele vai crescer muito dentro do governo militar, ou seja, a base, né, militar aí, digamos assim, ela vai perder um pouco, né, o seu número, né, de, de políticos, né, de militares, né, e então, nesse contexto, né, a ditadura ela perde também, digamos assim, um pouco de apoio também, né, e aí a oposição ela vai crescendo muito grande dentro do governo militar. Bom, isso acontecendo, logo, né, o tratamento com a população continua da mesma forma, né, que era a repressão. O governo militar vai, quando ocorriam os protestos, né, ele não vai permitir, claro, né, não vai fazer vistas grossas, pelo contrário, vai agir com mais repressão ainda, ou seja, o DOI-CODE, né, vai viver cheio, né, de inimigos do governo, né, de pessoas opostas, né, que fazem oposição ao governo, e essas repressões elas vão aumentando, as torturas vão aumentando, e também essas torturas diante de tanto, né, de tanto crescimento, né, ou seja, de tantas pessoas sendo torturadas, a repressão ela aumentando cada vez mais, a tortura ela vai deixar de existir para depois ocorrer efetivamente assassinatos, né? Justamente quando a ditadura, o governo militar não consegue obter informações daqueles, né, considerados inimigos, né, do governo. Então eles vão praticando, né, torturas, 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 chega a hora que a pessoa não aguenta e morre. Ou às vezes, né, morre, né, direto, de uma forma rápida, enfim, acontecia de tudo, gente. Então, no caso aí, em 75, né, acontece um caso que chamou bastante atenção, porque foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, né, jornalista da Cultura, da TV Cultura, foi assassinado lá, né, no DOI-CODE, né, no DOPS, e aí então os militares negaram, né, mas enfim, ele foi morto e aí simularam, né, dentro da cadeia, depois ficou aí comprovado por meio de imagens, né, que foi simulado o enforcamento dele na cadeia, inclusive tem uma foto muito conhecida desse assassinato, né? Então ninguém acreditou, né,
que isso ocorreu, então começou a haver muitos protestos, né? Esses protestos vão ser ora pacíficos, ora violentos, né? Porque a repressão ela não vai parar e a gente vai começar a observar que os militares começam a perder o controle, digamos assim, né? O caso se espalha, né, pelo Brasil inteiro, né, sobre devido a esse assassinato. Se espalha também, né, o grande movimento de oposição crescendo, né, ou seja, o MDB ele vai crescendo. O governo militar, os militares começam a perceber que pode perder o comando para o MDB, né? Não só para a população que protestava, mas também para o MDB. Então eles começam a agir para boicotar, impedir esse crescimento do MDB no Congresso. Então, quando vai chegando as eleições do período de 1979, vai aí surgir, né, por parte do governo militar, mais censura, né? Ou seja, as eleições vão ser proibidas, por exemplo, de veicular propaganda de candidatos, distribuição de panfletos, propaganda no rádio, na TV, vai ser proibida, né? Tudo isso para não aparecer esses opositores, né, do governo e assim então a ditadura se permanecer a ditadura permanecer no poder. Então, isso ocorrendo, né, vai a ditadura vai querer minar um pouco, né, esse campo de oposição, mas enfim, chega o governo de 1979, o governo vai ser aí o governo de Figueiredo, né, ou seja, João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele também, né, vai aí estar dentro de um contexto, né, de ditadura, né, governo militar também. Ele, no seu discurso de posse, vai propor aí colocar a democracia, trazer de volta, né, a democracia, se é que lá existiu um dia, né, fazer com que o Brasil entre nos trilhos da democracia, né, para haver aí certos direitos, certas liberdades garantidas para a população. Mas é como eu falei, os militares vão abrir, né, vão ceder o governo aos poucos, né? Bom, então o Figueiredo ele tem uma função aí, né, a seguir, a cumprir, que era conter, né, a crise econômica, que não foi feito por ele, né, porque a paralisação industrial na economia ela continuou, né, as demissões começaram a ser uma realidade nas empresas, né, nas indústrias, cresce muito, né, o número de desempregados, a inflação dispara, vai 110%, né? O aumento da dívida também cresce, né? Chega aí na casa dos 90 bilhões, né? Os protestos também começam a crescer de uma forma constante, né, pelo Brasil. E então a população, né, começa a clamar pela democracia e os discursos, né, entre muitos, vão começar a girar em torno de que somente a democracia, o retorno da democracia, vai colocar o Brasil nos eixos, né, numa governabilidade tranquila, num retorno, né, de uma economia sem crises, né? Então a população começa a querer que a ditadura chegue ao fim, para então poder ocorrer as eleições, para o povo então poder escolher os seus candidatos, porque com uma ditadura, né, o povo sempre vai estar questionando, né, sempre vai estar, a sociedade sempre vai estar em convulsão, porque muitos no governo ditatorial, muitos não são atendidos e poucos que são atendidos, que são aqueles que estão no poder. E então, no caso aí, começa, né, movimentos dos trabalhadores,
né, de desempregados, a se reunir em torno de comícios, né? Quem estava trabalhando também tinha os seus empregos, também participava de comícios, né, de manifestações. É, com as demissões cada vez aumentando mais, começam a surgir greves, né? No caso aí, em 79, surgiu uma grande greve no ABC Paulista, né? Aqui, no caso, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que foi os metalúrgicos, né? Que fizeram uma grande greve, paralisaram as indústrias do ABC e queriam, né? No caso aí, exigir a democracia, o emprego, o fim da inflação, melhores salários, né? Fim no caso do arrocho salarial. Então é dentro desse contexto que surge um personagem, né, que é considerado aí o maior líder de esquerda, né, maior líder que a classe trabalhadora já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, o Lula. Então ele entra, né, ele surge aí dentro desse contexto de greves, né, que luta pelo fim da ditadura, e aí é onde que ele vai organizar a classe trabalhadora em torno de direitos, de liberdade, de emprego e tudo aquilo que está relacionado à classe trabalhadora, né? Bom, e assim, né, a ditadura ela vai perdendo forças, né? Aos poucos ela vai perdendo forças e cada vez mais ela não consegue conter, né, esses protestos, né? E então chega em 79, né, no ano 79, ela vai digamos assim, parar um pouco as perseguições, principalmente aqueles que fugiram, ou melhor, saíram do país, né, pediram o exílio em outro país, né, que fugiram, né, eles foram pedir exílio em outro país, porque se ficasse iria ser pego, torturado e até morto, né. Então muitos, como os artistas, foram para outros países, né? Então a ditadura começa a conceder aí, digamos aí, um perdão, né? Ou seja, foi feita a lei de anistia que concedia perdão a esses inimigos, a esses opositores da ditadura. Então muitas pessoas, né, começam a retornar ao Brasil, né? A ditadura também começou a ceder o surgimento de novos partidos, né? Então vai surgir aí o PSD, o PMDB, o PTB, o PDT e o PT, né? Vai surgir dentro desse contexto aí de final da ditadura. Chega no ano de 1982, é, vai ocorrer eleições, né, diretas para a escolha de cargos no executivo, legislativo e judiciário. No caso aí, né, em 83 para 84, vai surgir um movimento de diretas já, né, para escolha de presidentes, de presidente. No caso, foi feito uma manifestação, né, dizendo aí para a população vir participar, né, do grande comício, dia 25, que ia ocorrer na Praça da Sé às 4 horas. Então, um grande cartaz foi feito, clamando a sociedade, e a sociedade foi. Né? Nesse dia aí juntou 30 mil pessoas nesse comício na Praça da Sé, onde grandes líderes políticos, né, uns morreram, outros vivos, né? Hoje, no caso, Lula estava lá, Fernando Henrique Cardoso, Brizola, que faleceu, Ulisses Guimarães, que faleceu, né? Então, eles estavam lá liderando os discursos em torno da volta da democracia, pela democracia e do direito da população de escolher os seus representantes. Bom, então, no caso aí, o que ficou decidido, o Congresso, né, decidiu, não pelas diretas já, né, a população saiu perdendo, os congressistas então votaram e fizeram uma eleição onde o presidente iria ser escolhido pelos congressistas, né, e o povo então não teve chance dessa vez de escolher o seu representante. No caso aí, quem foi escolhido foi Tancredo Neves, né?
Tancredo Neves, que é neto de Aécio Neves, né? Que o Aécio hoje é deputado federal, então ele é o neto, né, de Tancredo Neves, um homem, né, escolhido pelos congressistas como aquele que iria governar o Brasil. Mas ele não chegou a assumir, né, efetivamente, digamos assim, não chegou a governar, bem dizer, ficou só no poder 3 dias, justamente porque ele adoeceu, né, e não resistiu depois e veio a morrer, né. Então, no caso aí, houve aí uma grande paralisação, né, nacional, porque muitos confiavam no Tancredo Neves, achavam que ele iria realmente colocar, voltar, né, fazer de volta, né, trazer, né, a democracia para o Brasil, dar direitos para a população, ou seja, ele iria fazer com que o Brasil se tornasse, né, um país democrático, né? Então, no caso, isso não foi possível. Então houve uma grande comoção nacional. Então ele vem a morrer em 1985. No caso aí, ele morrendo, quem ocupa, né, é o vice, José Sarney. José Sarney assume e então vai dar início ao seu governo, né? Aqui, né, uma imagem aqui de mais de 1 milhão de pessoas que compareceram, né, no comício das eleições diretas para presidente. Bom, gente, então, com a escolha de Tancredo, né, e depois Sarney assumindo em 85, é que chega definitivamente o fim da ditadura militar no Brasil, né? E aí, então, podemos observar que o governo militar ele não conseguiu dar conta, né, dos problemas do Brasil, né? Ou seja, por meio da repressão ocorreu aí, né, muitas injustiças, falta de liberdade e que acabou prejudicando muitos, né? Pois muitos morreram, outros perderam seus entes queridos e ficou aí uma grande mancha, né, negativa na nossa história e que se nós não tomarmos cuidado, isso pode retornar, né? Então deveremos ficar atentos e sempre prezar pela democracia, prezar por direitos e que, infelizmente, numa democracia nem todos os direitos são atendidos, mas o que deve prevalecer é o direito da maioria, claro, né? E sempre visando esses direitos, né? Sempre voltado para o progresso, sempre voltado para uma boa educação, uma boa saúde, né? Enfim, tudo aquilo que de bom que uma sociedade merece, né? Então é isso, gente. Terminamos aqui esse capítulo, né? Façam as suas anotações aí da aula. Dúvidas, registrem também, façam anotações, que aí depois no chat nós iremos falar mais um pouquinho, né? Tirar as dúvidas e também fazer uma atividade. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Até mais.